Olá, colegas, eu sou o Diego Falcão e aqui está comigo Emanuele Lima para poder apresentar para vocês hoje um trabalho sobre glomerulonefrite pós-streptocócica. Nós somos do grupo 2 da turma 1 de sexta-feira e nosso grupo é composto por Aline, Canária, eu, Diego Falcão, Emanuele, Esther Luiz, Fábio Gonzaga, Felipe Fiais e Francisca Carvalho. Bom, nossos objetivos principais nessa aula aqui são apresentar para vocês os conhecimentos da epidemiologia, sintomas e causas da GNPE, identificar sua fisiopatologia, sinais e sintomas, comparar diferenças histológicas entre um rim normal e um rim lesado por essa doença a partir da análise histopatológica e entender também como é que funciona o tratamento dessa doença. Bom, introduzindo o que é a glomerulonefrite pós-streptocócica. É uma complicação renal tardia, oriunda de uma infecção prévia por uma cepa desse patógeno, que é o streptococo beta-hemolítico do grupo A. Bom, ela costuma aparecer depois de uma piodermite ou uma faringoamidalite, que são os principais tipos de doenças infecciosas causadas por esse patógeno. E o que é que vai ocorrer, que eu vou explicar mais na frente na fisiopatologia. Após essa infecção, vai ter um quadro de ativação de um sistema imune na região renal, da cápsula de Bowman, e essa infecção vai acabar causando uma lesão nessa região. Bom, o período de incubação desse patógeno pode ser por via cutânea, que tem uma média até de 21 dias após a infecção, ou via orofaríngea, que tem uma média até de 10 dias após a infecção. Bom, então, em questão da epidemiologia, é a causa mais comum de nefrite aguda em crianças ao redor do mundo. Tem uma relação de maior incidência em países em desenvolvimento, ou seja, dos estimados 470 mil novos casos anuais, 97% ocorrem em regiões com baixo nível socioeconômico. A incidência pode variar entre 9,5 a 28,5 indivíduos a cada 100 mil habitantes por ano. Fazendo parte dessa questão epidemiológica, como tem uma maior incidência em países em desenvolvimento, houve uma redução dessa incidência em países desenvolvidos. A diminuição dos fatores de virulência pode ocorrer, por exemplo, com facilidade de acesso ao tratamento ou com a presença de flúor na água, que é a questão de saneamento básico, inclusive utilizado pela Embasa aqui na nossa região aqui da Bahia. Fatores de risco são a má higiene, a superlotação e a correlação com a epidemiologia, como já expliquei antes, o baixo nível socioeconômico. Os principais fatores de risco da GNPS são o indivíduo ser do sexo masculino, o indivíduo está na faixa etária infantil de 5 a 12 anos ou na faixa etária mais avançada acima de 60 anos. E teve uma correlação em que 40% dos casos tinham uma relação também com o histórico familiar. Então, as causas, como eu já falei, está relacionado com a ativação do sistema imune, um período de até 10 dias depois, de uma infecção prévia pelo Streptococcus. Então, a causa, como eu já falei, é uma ativação do sistema imune, do sistema de complemento, que eu vou falar na patologia, após uma infecção prévia pelo Streptococcus, do tipo A. Bom, o quadro clínico é bastante variável, podem existir casos assintomáticos ou até casos com sintomas bem discretos, ou até um caso muito grave de você ter uma insuficiência renal severa. Mas abordando os principais sintomas, você pode aparecer edema no rosto e nas pernas, o sangue visível na urina, que é a hematúria, por causa dessa lesão no glomérulo, a hipertensão arterial, porque essa alteração nos rins pode prejudicar a atuação da renina, da produção da renina nos rins, e uma menor frequência da micção, a oligúria, por causa justamente dessa lesão também. Bom, então, quanto à fisiopatologia, essa lesão no glomérulo, ela se desenvolve a partir da ativação de um braço do nosso sistema imunológico, que é o sistema de complemento. Esse sistema aborda justamente proteínas de ação imunológica que ficam circundantes no plasma sanguíneo. E a partir do período de incubação desse vírus, após o paciente apresentar a infecção pelo Streptococcus, essas proteínas relacionadas com a defesa dessa infecção prévia, que vão estar circundantes no sangue, podem acabar se aglomerando e fixando na região do glomérulo e iniciar uma resposta inflamatória local que vai levar à lesão glomerular. Bom, então, envolve a deposição de imunocomplexos no glomérulo, como eu acabei de falar, que ativa essa cascata do sistema de complemento e, consequentemente, levando a inflamação local e lesão glomerular. Então, existem 4 formas que esses glomérulos podem ser atacados. A primeira forma é pela deposição de imunocomplexos circulantes do plasma, que foram formados durante a infecção prévia. Uma segunda forma é a formação de imunocomplexos in situ, ali mesmo, no glomérulo, que vão ficar pressionados na membrana basal glomerular e, posteriormente, vai ter ligação com os anticorpos do paciente, causando a resposta inflamatória local. Ou, um terceiro modo também, é a reação cruzada de anticorpos anti-streptocócicos produzidos pelo paciente com constituintes normais no glomérulo, que pode levar à formação de poros nessas células glomerulares e começar
uma resposta inflamatória também. E um quarto modo é uma alteração moleculares em antígenos do glomérulo, tornando imunogênicos, que é basicamente uma resposta autoimune do organismo nessa região. Então, bom, para começar uma análise histopatológica da doença, nós devemos lembrar que essa doença, seja pelas 4 formas fisiológicas que ocorrem para começar a lesão glomerular, ela se dá pela infiltração de monócitos neutrófilos na região glomerular e pela proliferação de células mesangiais e endoteliais nessa região, que vai causar uma hipercelularidade e isso vai levar à lesão. Então, para início, para a gente poder ter uma base, aqui temos uma lâmina do glomérulo normal, de uma pessoa não acometida pela doença, em que, pela seta azul, nós podemos ver o folheto parietal da cápsula de Bowman, que é o epitélio pavimentoso, que vai estar ligado a um desdobramento mais severo da doença, que vai apresentar mais na frente outra lâmina. Na seta vermelha, nós temos o folheto visceral da cápsula de Bowman, e entre esse folheto parietal e o folheto visceral, nós temos o espaço de Bowman, espaço urinário, que vai ser também uma das áreas que nós vamos ter que prestar atenção para o diagnóstico no exame histopatológico do paciente. E na seta amarela nós temos um exemplo ali de um capilar glomerular. A seta amarela ficou um pouquinho em cima. Não dá para diferenciar exatamente as células endoteliais, os podócitos, as células mesangiais intraglomerulares nessa imagem, mas basicamente é isso que nós temos que ter como base para analisar as lâminas que têm acontecimento patológico. Bom, para continuar, aqui temos outra lâmina normal de um glomérulo normal, para poder ter como base para analisar as lâminas patológicas. E aqui nós podemos perceber pela seta verde a mácula densa, que possui células cilíndricas altas com núcleos alongados e próximos, que, junto com as células justaglomerulares e as células mesangiais extraglomerulares, vão formar um aparelho justaglomerular, que é indicado pela seta vermelha, que é aquela região em que tem essa inter-relação entre essas células. Aqui também podemos ver pela seta azul 2 túbulos contorcidos distais, que apresentam epitélio simples e cúbico, e também pela seta amarela podemos ver o túbulo contorcido proximal, que tem o mesmo epitélio que o túbulo contorcido distal, porém ele apresenta também prolongamentos basolaterais e microvíos. Assim é possível fazer essa diferenciação. Então, aqui temos nossa primeira lâmina histológica em relação à patologia, que aqui está mostrando o glomérulo aumentado. A gente sabe que o glomérulo aqui está aumentado por conta da infiltração de monócitos e neutrófilos nessa região e proliferação das células mesangiais e endoteliais. Aqui nós podemos ver que o espaço de Bowman, o espaço urinário, está bem estreito, justamente por causa dessa hipercelularidade. Ele está apresentando bem estreito. Você pode ver que em alguns locais não conseguimos nem ver esse lumen direito. E, além disso, essa proliferação de células endoteliais, ela pode levar a um aumento desse volume endotelial nos tufos capilares e redução também da abertura dos capilares. E, no caso de uma lesão severa, como a gente vai ver, isso pode provocar o fechamento do capilar e prejudicar a vascularização local. Então, pela seta azul, a gente pode ver focos de hipercelularidade dessa proliferação de células e acúmulo de células do infiltrado imunológico. O espaço de Bowman contraído, como a gente pode ver na seta preta, que está mostrando justamente ali uma região em que você se perde um pouco esse lumen, porém, como a gente ainda pode ver o lumen em outras partes, isso mostra que ele está estreito, ele não está obliterado totalmente. E podemos ver os túbulos sem alteração de morfologia. Bom, e nessa lâmina aqui, nós temos em maior aumento, indicado pelas setas pretas, os neutrófilos que estão presentes nas paredes dos capilares da região glomerular. Isso aqui tem relação com a infiltração desses neutrófilos decorrente da resposta imunológica da infecção prévia. E isso aqui vai iniciar tanto a lesão glomerular em si, quanto a ativação de benzidores inflamatórios para começar uma proliferação das células mesangiais e endoteliais. Bom, aqui nós temos agora uma análise patológica de uma lâmina muito importante, que a gente vai poder diferenciar, inclusive, das lâminas passadas da patologia que nós acabamos de ver. A gente viu lâminas de hipercelularidade, que refletem a glomerulonefrite pós-streptocócica em sua forma moderada e leve. E aqui nós temos uma lâmina de uma condição já mais severa, em que vai ocorrer a proliferação das células da lâmina parietal da cápsula de Bowman. E essa proliferação vai ser tão alta e também vai apresentar também infiltração de leucócitos nesse espaço de Bowman, a ponto de ter uma obliteração de você não ter mais, não apresentar mais esse espaço por causa dessa proliferação celular nessa região. Então aqui, apresentado pela seta vermelha, nós estamos vendo que não dá para perceber o lumen do espaço urinário, do espaço de Bowman, justamente por causa dessa proliferação celular e infiltração de leucócitos. Dessa forma, isso no exame histopatológico já dá um diagnóstico de uma lesão mais severa,
E isso aí pode refletir já o que a gente chama de glomerulonefrite crescêntrica, porque essa formação a gente chama de crescente infiltrando no espaço de Bowman, essa crescente da lâmina parietal, esse espaço, em que isso significa que essa glomerulonefrite crescêntrica, essa derivação, é uma derivação que tem uma progressão muito mais rápida e que pode consideravelmente alterar para uma forma pior qualquer tipo de doença renal. A doença renal ela pode avançar para uns estágios piores muito mais facilmente. Então, gente, aqui nessa imagem com imunofluorescência, a gente consegue perceber a deposição de anticorpos de IgG na parede dos capilares. Esse formato aqui a gente chama de formato de céu estrelado, e ele é uma marcação evidente dessa resposta imunológica que está associada à infecção da GNPR. E nessa outra imagem, também com imunofluorescência, agora a gente está marcando aqui o anticorpo anti-C3, que é um anticorpo do complemento, que também é bastante associado à resposta imunológica que está presente, né, nessa infecção por GNPE. Aqui a gente está vendo um aumento de 400 vezes, e a gente consegue observar e fazer essa marcação imunofluorescente certinha da deposição das proteínas C3 na parede dos capilares. Nessa outra imagem de microscopia eletrônica de transição, a gente tem um aumento de 6.800 vezes, a gente consegue analisar nas setas indicadas em vermelha a deposições eletrodensas de compostos imunes nas regiões de lâmina basal aí das células endoteliais, mais marcadores, né, dessa reação imunológica da GNPE. Bastante interessante. No que diz respeito à relação entre aspectos imunofisiológicos e histológicos, como o Diego explicou anteriormente, a gente precisa ter, para uma resposta histológica e evidenciada, a presença de um imunocomplexo nesse glomérulo, tá? Que ele vai estar presente logo depois da infecção. E com essa deposição de imunocomplexo no glomérulo, seja por qualquer uma daquelas 4 formas, a gente vai ter uma ativação do complemento com liberação de mediadores inflamatórios importantes. E essa liberação de mediadores inflamatórios vai ativar leucócitos, né, um infiltrado leucocitário, e uma estimulação da proliferação aí das células endoteliais e mesangiais. Analisando mais a fundo, a gente vai ter, como o Diego explicou nas lâminas, glomérulos aumentados e hipercelulares, devido à característica, né, de mediação imunológica. Logo depois, a gente vai ter esse infiltrado leucocítico, tanto de neutrófilos quanto de monócitos, uma proliferação dessas células endoteliais e mesangiais, que vão implicar em uma infiltração difusa leucocitária e inchaço das células endoteliais. Essa combinação de fatores, somada à proliferação da hipercelularidade do crescimento aí do glomérulo, vão obliterar os lúmenes dos capilares e também podem gerar edema intersticial e inflamação. E também, como o Di já falou, vão aí estreitar, né, o espaço de Bowman. E com essa compressão, esse estreitamento do espaço de Bowman, a gente vai ter um comprometimento de processos fisiológicos importantes, como o da ultrafiltração, que está relacionada à atividade normal desse espaço, e também comprometimento endotelial, com inchaço ou edema, interferindo na eficiência da barreira de filtração, tendo em vista que esse endotélio capilar ele faz parte de uma das 3 camadas da barreira de filtração, tá? E, além disso, a gente também vai ter comprometimento importante do fluxo, porque há uma obliteração do lumen dos capilares glomerulares. Em relação ao tratamento, né? O tratamento da GNPL vai ser basicamente sintomático. Então, se esse paciente apresentar algum sintoma, a gente vai focar o tratamento nesse sintoma. Por quê? Porque essa é uma doença autolimitada, ela é autorresolutiva, ela se cura sozinha, entre aspas, né? Então, o que a gente pode oferecer para esse paciente, além de um tratamento sintomático, é um suporte clínico, com controle da volemia, da eventual hipertensão arterial ou edema. E aí, como a gente faz isso? Com o controle da injeção de sal, com um diurético de alça, né, um furosemida, tendo em vista que a gente pode ter um edema importante, com o controle da ingestão de proteínas, tendo em vista que a gente vai ter uma filtração glomerular comprometida, né, diálise em casos mais graves, e uma antibiótico-terapia para que não haja mais uma reincidência aí, ou dessa faringite, né, faringoamidalite, ou da piodermite. No geral, tem um bom prognóstico, tá? Cerca de 95% dessas crianças vão ter uma recuperação glomerular tranquila, vão ter episódios de hematúria persistentes aí por até 1 ano, talvez proteinúria por 6 meses, mas vão ser autorresolutivos, como eu falei, e não vai ter necessidade de uma terapia imunossupressora. Essas aqui são nossas referências.
Nosso muito obrigada pela atenção. Aqui tem os nossos endereços de e-mail para eventuais dúvidas ou questões levantadas. E a gente agradece pela atenção.